Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Tribunal do Condado de Jefferson estava silencioso, silencioso demais. Até o zumbido do ventilador de teto parecia amplificar a tensão palpável no ar. Elijah Carter, de 17 anos, estava sentado no banco dos réus, com as costas eretas e as mãos entrelaçadas no colo. Seus grandes olhos escuros revelavam tanto medo quanto determinação. Diante dele, o policial Matthew Collins, de 38 anos, ostentava um sorriso frio e confiante. Seu uniforme impecável e as mãos cruzadas sobre o púlpito davam a impressão de que ele detinha a verdade absoluta. Mas por trás dessa máscara de confiança, uma parte dele sabia que a dúvida poderia surgir a qualquer momento. O que ele não havia previsto era que a defesa do rapaz faria o tribunal se voltar contra ele. Sharon Carter, mãe de Elijah, estava no fundo, o rosto pálido, mas os punhos cerrados. Ela sabia que a carreira e a reputação do filho estavam em jogo. Cada batida do seu coração ressoava em seu peito como um silencioso tambor de guerra. O juiz Harris, imperturbável em sua toga preta, observava atentamente, com as sobrancelhas levemente franzidas. A balança da justiça parecia frágil, pronta para pender ao menor deslize. Matthew Collins iniciou seu depoimento, sua voz grave ecoando pelo tribunal. Ele descreveu o suposto roubo com segurança, retratando Elijah como um jovem delinquente perigoso. Cada palavra era calculada para influenciar o júri e intimidar o rapaz. Mas algo na postura de Elijah denunciava uma força silenciosa. Ele não tremia tanto quanto se poderia esperar, e seus olhos brilhavam com uma determinação serena. Então Vanessa Brooks, a advogada de defesa, se levantou. Ela era conhecida por sua calma inabalável e seu talento para desvendar a verdade. Seus penetrantes olhos verdes fixaram-se em Matthew com uma intensidade que fez o policial empalidecer levemente. Vanessa sabia exatamente como desmantelar a mentira que estava prestes a ser exposta. Ela começou a fazer perguntas simples e precisas, revelando gradualmente inconsistências na história de Matthew. O tribunal, que estava atento a cada palavra da policial, começou a sussurrar, intrigado e chocado. Cada palavra de Vanessa era como uma pedra atirada na fachada de certeza de Matthew. Elijah respirou fundo. Pela primeira vez desde sua prisão, sentiu que tinha uma chance real de provar sua inocência. A tensão na sala tornou-se quase insuportável, o silêncio opressivo. A mentira do policial estava prestes a ser desmascarada, e o mundo de Elijah estava prestes a mudar para sempre, para melhor ou para pior. O sol da tarde castigava impiedosamente o estacionamento no bairro residencial de Jefferson. Elijah Carter acabará de sair de sua aula de direção supervisionada com um caderno apertado contra o peito, quando uma sirene soou atrás dele. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma viatura policial parou abruptamente e o policial Matthew Collins saiu com uma autoridade ameaçadora. Elijah Carter? Perguntou Matthew com uma voz firme, quase gélida. Elias levantou as mãos, surpreso e confuso. Sim, senhor. O que está acontecendo? Você está preso por roubo de veículo, respondeu Matthew, com um sorriso frio no rosto. Você foi filmado levando este carro. Você tem direito a um advogado. Elijah sentiu o coração apertar. Mas eu não fiz nada. Eu nunca toquei naquele carro. Sharon Carter, que acabará de chegar ao estacionamento após receber um telefonema desesperado da escola, viu seu filho algemado. Elijah, gritou ela com lágrimas nos olhos. Ela correu em direção a eles, mas Matthew a empurrou bruscamente. Afaste-se, senhora. Isso não é da sua conta agora. Dentro da delegacia, Elijah foi colocado em uma cela. Cada clique das algemas no metal soava como uma condenação. Sharon, transtornada, tentava entender o que acabará de acontecer. Ela sabia que seu filho era um jovem responsável, jamais envolvido em qualquer atividade ilegal. Quando Vanessa Brooks chegou à delegacia naquela noite, pegou imediatamente o arquivo. Seus olhos examinaram cada detalhe, o boletim de ocorrência, os depoimentos das testemunhas, as gravações das câmeras de segurança. Ela logo percebeu que Matthew Collins havia construído uma acusação com base em provas frágeis, até mesmo fabricadas. Vamos provar a inocência dele, disse Vanessa a Sharon, com a voz calma, mas resoluta. Aquele policial pode ter pensado que conseguiria incriminá-lo, mas ele não conhece meu cliente. Elijah, sentado no banco da cela, sentiu um leve alívio. Pela primeira vez desde sua prisão, tinha alguém que acreditava nele e lutaria por ele. Contudo, sabia que o caminho à frente seria longo e repleto de obstáculos. Matthew Collins não desistiria facilmente, e a verdade teria que lutar para vir à tona.
Na manhã seguinte, o escritório de Vanessa Brooks estava banhado pela luz fria do sol de setembro. Arquivos estavam espalhados sobre sua mesa, fotos, relatórios e anotações rabiscadas às pressas. Cada detalhe poderia ser usado como arma para defender Elijah Carter. Vanessa relembrou seu encontro com Elijah no dia anterior. O garoto tinha um brilho de determinação nos olhos, apesar do medo evidente. Ela sabia que a mentira de Matthew Collins não resistiria a um interrogatório preciso e metódico. Ela começou revisando os relatórios policiais. Alguns detalhes pareciam inconsistentes. A hora exata da prisão, a descrição do veículo roubado e até mesmo os depoimentos de possíveis testemunhas. Um vídeo de vigilância parecia mostrar um adolescente usando um moletom idêntico ao de Elijah, mas em um local diferente no mesmo horário. Vanessa franziu a testa. Matthew Collins tentou construir uma história perfeita, murmurou ela, mas esqueceu que a verdade sempre deixa rastros. Ela contatou imediatamente Sharon Carter para marcar um encontro com o filho. Elijah chegou com o rosto marcado por cansaço e preocupação, mas o olhar penetrante. Elijah, disse Vanessa calmamente, acredito na sua inocência. Mas precisamos ser metódicos. Vou examinar cada detalhe desta acusação e prepará-lo para o tribunal. Elijah assentiu com a cabeça, os ombros tensos. Eu não fiz nada, mas todos acreditam no policial. Vanessa colocou a mão no ombro dele. Não importa no que as pessoas acreditam. Vamos mostrar a verdade. E acredite, neste tribunal, a verdade tem um poder que nem mesmo policiais arrogantes podem ignorar. Ela então começou a reconstituir a sequência dos eventos, entrevistando vizinhos, analisando imagens de câmeras de segurança e descobrindo que algumas testemunhas haviam sido intimidadas para apoiar a versão de Matthew. Cada descoberta reforçava sua convicção. Elijah havia sido falsamente acusado e essa injustiça estava prestes a ser exposta. Ao cair da noite em Jefferson, Vanessa reuniu as provas. Elijah, sentado ao lado dela, sentiu a esperança renascer. A batalha que se aproximava seria difícil, mas, pela primeira vez desde a prisão, ele sentia que tinha uma chance real de provar sua inocência. No dia do julgamento, o tribunal de Jefferson estava lotado. Repórteres, vizinhos e curiosos ocupavam todos os assentos disponíveis. O ar estava carregado de murmúrios e expectativa, como se todos aguardassem o momento em que a verdade viria à tona. Elijah Carter entrou acompanhado por sua mãe, Sharon, e por Vanessa Brooks. Seus passos ecoavam no piso de mármore, cada som enfatizando a gravidade da situação. Ele sentiu olhares se voltando para ele, alguns com compaixão, outros com olhares acusadores. Respirou fundo, tentando manter a calma. Matthew Collins, já posicionado atrás da tribuna das testemunhas, o aguardava. Sua expressão era arrogante, quase zombeteira. Ele sabia que todos na sala esperavam que ele falasse e estava determinado a capturar a atenção de todos e retratar Elijah como culpado. O juiz Harris bateu o martelo para dar início à sessão. Estamos começando o julgamento do jovem Elijah Carter por suposto roubo de veículo. Policial Collins, o senhor está intimado a depor. Matthew deu um passo à frente, endireitando orgulhosamente o uniforme. Começou a contar sua versão da história, cada palavra cuidadosamente escolhida para semear dúvidas sobre a credibilidade de Elijah. Descreveu o roubo como um ato premeditado, enfatizando o perigo que o jovem representava. Elijah sentiu um nó na garganta. O olhar de Matthew era frio, acusador, e cada palavra que ele pronunciava ecoava pela sala como uma condenação preventiva. Contudo, ao olhar para Vanessa, sentiu uma onda de coragem. Ela estava ali, pronta para defender a verdade. Vanessa se levantou para o interrogatório. Sua voz era calma e ponderada, mas carregava um peso que causou arrepios no tribunal. Agente Collins, ela começou, pode confirmar a hora exata em que alega ter visto meu cliente levar o veículo? O policial respondeu, mas um leve tremor em sua voz denunciou sua confiança. Vanessa continuou fazendo perguntas incisivas, revelando contradições em seu relato, detalhes inconsistentes sobre a cena e a falta de testemunhas confiáveis. Os murmúrios no tribunal aumentaram. O público começava a perceber a fragilidade da acusação. Elijah, pela primeira vez, sentiu que a balança da justiça poderia pender a seu favor. Ele entendeu que sua defesa não era mera formalidade, era poderosa, e a mentira do policial começava a ruir. Ao final do primeiro dia, a tensão era palpável. Matthew Collins, geralmente tão seguro de si, parecia um pouco abalado. Elijah, embora cansado, sentia uma esperança renovada. A luta pela verdade estava apenas começando, mas, pela primeira vez desde sua prisão, ele sabia que não estava sozinho e que tinha uma chance real de provar sua inocência. No dia do julgamento, o tribunal de Jefferson estava lotado.
Repórteres, vizinhos e curiosos ocupavam todos os assentos disponíveis. O ar estava carregado de murmúrios e expectativa, como se todos aguardassem o momento em que a verdade viria à tona. Elijah Carter entrou acompanhado por sua mãe Sharon e por Vanessa Brooks. Seus passos ecoavam no piso de mármore, cada som enfatizando a gravidade da situação. Ele sentiu olhares se voltando para ele, alguns com compaixão, outros com olhares acusadores. Respirou fundo, tentando manter a calma. Matthew Collins, já posicionado atrás da tribuna das testemunhas, o aguardava. Sua expressão era arrogante, quase zombeteira. Ele sabia que todos na sala esperavam que ele falasse e estava determinado a capturar a atenção de todos e retratar Elijah como culpado. O juiz Harris bateu o martelo para dar início à sessão. Estamos começando o julgamento do jovem Elijah Carter por suposto roubo de veículo. Policial Collins, o senhor está intimado a depor. Matthew deu um passo à frente, endireitando orgulhosamente o uniforme. Começou a contar sua versão da história, cada palavra cuidadosamente escolhida para semear dúvidas sobre a credibilidade de Elijah. Descreveu o roubo como um ato premeditado, enfatizando o perigo que o jovem representava. Elijah sentiu um nó na garganta. O olhar de Matthew era frio, acusador, e cada palavra que ele pronunciava ecoava pela sala como uma condenação preventiva. Contudo, ao olhar para Vanessa, sentiu uma onda de coragem. Ela estava ali, pronta para defender a verdade. Vanessa se levantou para o interrogatório. Sua voz era calma e ponderada, mas carregava um peso que causou arrepios no tribunal. Agente Collins, ela começou, pode confirmar a hora exata em que alega ter visto meu cliente levar o veículo? O policial respondeu, mas um leve tremor em sua voz denunciou sua confiança. Vanessa continuou fazendo perguntas incisivas, revelando contradições em seu relato, detalhes inconsistentes sobre a cena e a falta de testemunhas confiáveis. Os murmúrios no tribunal aumentaram. O público começava a perceber a fragilidade da acusação. Elijah, pela primeira vez, sentiu que a balança da justiça poderia pender a seu favor. Ele entendeu que sua defesa não era mera formalidade, era poderosa, e a mentira do policial começava a ruir. Ao final do primeiro dia, a tensão era palpável. Matthew Collins, geralmente tão seguro de si, parecia um pouco abalado. Elijah, embora cansado, sentia uma esperança renovada. A luta pela verdade estava apenas começando, mas, pela primeira vez desde sua prisão, ele sabia que não estava sozinho e que tinha uma chance real de provar sua inocência. Na manhã seguinte, o tribunal estava ainda mais lotado do que nos dias anteriores. A atmosfera era tensa, o público pressentia que o resultado do julgamento poderia mudar a qualquer momento. Vanessa Brooks se levantou, determinada a reforçar a credibilidade de Elijah. Meritíssimo, gostaria de chamar algumas testemunhas para depor. O primeiro a depor foi o Sr. Harold Jenkins, um vizinho de Elijah. Ele tinha visto o menino no dia do suposto roubo, mas não no mesmo local alegado pela acusação. Onde você estava por volta das 16h15 do dia 12 de setembro? Perguntou Vanessa. Eu estava no meu quintal, consertando a cerca, respondeu Harold. E vi Elijah caminhando na calçada oposta, longe de qualquer carro suspeito. O júri murmurou e Matthew Collins franziu a testa, incapaz de responder a esse depoimento direto. Em seguida, Vanessa apresentou imagens de câmeras de segurança de uma loja local. A tela mostrava claramente um adolescente vestindo o mesmo moletom que Elijah, mas a vários quarteirões de distância de onde o roubo supostamente ocorreu. Este vídeo prova que meu cliente não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo, disse Vanessa, com os olhos fixos no júri. A acusação se baseia em suposições e mentiras, não em fatos. Então a senhora Linda Thompson, funcionária da loja, entrou. Eu vi Elijah em nossa loja exatamente naquele momento, confirmou ela. Ele estava conversando com um amigo e não tocou no carro estacionado em frente à loja. Cada depoimento acrescentava uma nova peça ao quebra-cabeça da inocência de Elijah. O público, o júri e até mesmo alguns dos policiais presentes pareciam começar a entender que a história de Matthew Collins era frágil. Sharon Carter, sentada no fundo da sala, sentiu as mãos tremerem de emoção. Pela primeira vez desde a prisão do filho, sentiu a esperança renascer. Elijah, por sua vez, respirava com mais facilidade, consciente de que a sua verdade começava a vir à tona. Vanessa se virou para Matthew com um olhar penetrante. Agente Collins, pode explicar por que suas acusações são contraditas por evidências concretas e testemunhas confiáveis? Matthew hesitou. Um leve tremor em sua voz traiu sua confiança pela primeira vez. A dúvida começava a corroer a imagem que ele havia construído desde o início.
A batalha pela verdade estava apenas começando, mas Elijah começava a sentir que a justiça finalmente poderia estar do seu lado. A tensão no tribunal atingiu o ápice. O júri, atento a cada palavra, parecia oscilar entre a descrença e o choque. Elijah Carter, sentado no banco dos réus, sentia o coração acelerado, mas desta vez pela expectativa de uma verdade prestes a ser revelada. Matthew Collins retornou ao banco das testemunhas, com o rosto tenso e o sorriso arrogante desaparecido. Vanessa Brooks, metódica e determinada, retomou o interrogatório. Cada pergunta era como um bisturi, cortando pacientemente as camadas de mentiras que o policial havia construído. Agente Collins, disse Vanessa com calma, mas com firmeza, pode explicar por que seu relatório menciona uma testemunha que alegou ter visto Elijah perto do veículo, quando agora temos 3 testemunhas e um vídeo que prova o contrário. O rosto de Matthew se contraiu. Deve ter havido algum erro no relatório. Vanessa prosseguiu implacavelmente. Você também alegou que o veículo estava trancado e o motor ainda estava ligado quando você chegou. No entanto, as evidências mostram que o carro estava trancado há horas e que o motor não estava funcionando. Como você explica essa contradição? Matthew hesitou, sua confiança desmoronando. Bem, eu posso ter me enganado em alguns detalhes. O júri trocou olhares surpresos. As palavras de Vanessa eram claras. O policial havia mentido, ou pelo menos exagerado sua versão dos fatos. Cada contradição, cada inconsistência corroía a credibilidade da acusação. Elijah sentiu uma onda de alívio o invadir. A força silenciosa que mantivera até então começava a se transformar em confiança. Sua defesa não se limitava a falar por ele. Ela expunha metodicamente a verdade e mostrava a todos que as mentiras não resistiam às evidências. Vanessa encerrou seu interrogatório com uma pergunta final que ecoou por toda a sala. Agente Collins, o senhor ainda acredita que meu cliente cometeu esse crime, apesar de todas as evidências e depoimentos que mostram o contrário? Um silêncio se instalou. Matthew, incapaz de responder com segurança, desviou o olhar. O tribunal estava em choque. Até mesmo o juiz Harris, geralmente impassível, franziu ligeiramente a testa. A mentira do policial acabará de ser desmascarada e a dura verdade finalmente prevalecia. Para Elijah e sua família foi um ponto de virada. A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez, eles podiam sentir que a justiça estava se aproximando e que a inocência de Elijah começava a triunfar. A sala do tribunal parecia vibrar com uma nova energia. Os murmúrios que haviam começado timidamente durante os depoimentos anteriores transformaram-se em sussurros mais insistentes, e depois em um zumbido geral. O público, antes passivo, agora observava cada movimento de Matthew Collins com ceticismo e incredulidade. Jornalistas com cadernos em mãos e câmeras a postos, anotavam cada contradição e hesitação do policial. As câmeras que transmitiam o julgamento ao vivo começaram a capturar a atmosfera em transformação. As redes sociais logo entrariam em erupção. A fachada de autoridade de Matthew havia ruído. Matthew, geralmente imperturbável, sentiu o peso de todos aqueles olhares fixos nele. Cada respiração na sala parecia lembrá-lo de que sua mentira não estava mais escondida. Seu rosto endureceu, mas suas mãos tremeram levemente enquanto ele ajeitava o uniforme. Vanessa Brooks observou a plateia e percebeu que a pressão estava a seu favor. Ela se voltou para os jurados com um olhar penetrante e falou com calma, mas com firmeza. Senhoras e senhores, o que vocês veem aqui é a verdade vindo à tona. Elijah Carter nunca esteve onde a acusação alega. As provas, as testemunhas e até mesmo os vídeos falam por si. Não se deixem intimidar pela aparência de autoridade. O júri parecia absorto. Alguns se inclinaram para a frente em seus assentos, com os olhos fixos no policial, tentando entender as contradições. Até mesmo alguns espectadores que inicialmente acreditaram na culpa de Elijah, agora murmuravam entre si, chocados com a demonstração metódica da defesa. Sharon Carter sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela apertou a mão do filho, com o coração palpitando de emoção e orgulho. Pela primeira vez desde o início dessa provação, ela sentiu que a justiça não era um sonho distante, mas uma realidade ao seu alcance. Matthew, por sua vez, começou a compreender a magnitude de sua situação. O público, o júri e a mídia o examinavam como nunca antes. Ele não era mais simplesmente um policial no banco das testemunhas, havia se tornado o símbolo de uma mentira exposta para todos verem. Vanessa inclinou-se ligeiramente na direção de Elijah e sussurrou: mantenham a calma. A verdade está entre nós. E em breve todos a verão. Elijah assentiu com a cabeça, a respiração mais leve do que desde sua prisão.
A batalha ainda não havia terminado, mas as ondas de choque da defesa começavam a surtir efeito, e Matthew Collins teria que enfrentar as consequências de suas mentiras. O murmúrio no tribunal intensificou-se quando Sharon Carter, mãe de Elijah, se levantou hesitante, mas resoluta. Ela esperara o momento exato para falar, consciente de que sua voz poderia adicionar um peso emocional decisivo à defesa. O juiz Harris olhou para ela com uma mistura de surpresa e autoridade. Senhora Carter, deseja falar? Perguntou ele. Sharon respirou fundo. Suas mãos tremeram levemente, mas sua voz, quando se elevou, era firme e clara. Eu sou a mãe de Elijah Carter, começou ela. Desde o primeiro dia, vi meu filho enfrentar uma acusação que ele jamais mereceu. Meu filho é honesto, respeitoso e jamais machucaria alguém. O que vocês ouvem da promotoria não são fatos, são mentiras. A sala ficou em silêncio. Cada palavra parecia reverberar no ar, atingindo diretamente os corações dos jurados e do público. Os jornalistas, geralmente apressados em capturar imagens sensacionais, agora registravam cada frase com respeito e atenção. Sharon prosseguiu com os olhos brilhando de determinação. Elijah é um menino brilhante, um aluno exemplar. Não estamos aqui para manipular sua opinião. Estamos aqui para que a justiça seja feita. E peço que não se deixem enganar por aqueles que usam sua posição para intimidar um jovem inocente. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Vanessa Brooks se virou para Sharon e acenou discretamente com a cabeça em sinal de gratidão. Essa intervenção não foi apenas uma declaração pessoal. Ela humanizou Elijah aos olhos de todos, amplificando o impacto emocional da defesa. Matthew Collins, geralmente imperturbável, sentiu uma nova pressão. A mãe do rapaz não era mais apenas uma espectadora, ela estava se tornando uma voz poderosa contra as mentiras dele. Os jurados trocaram olhares, visivelmente comovidos pela sinceridade de Sharon. Elijah sentiu uma onda de calor e conforto o envolver. Pela primeira vez, sentiu-se apoiado não apenas por seu advogado, mas também pela força inabalável de sua família. A mentira de Matthew começava a ruir sob o peso combinado das evidências, dos depoimentos e agora, da emoção palpável de sua mãe. O juiz Harris pigarreou. Muito bem, senhora Carter. Agradeço seu depoimento. Pode retornar ao seu lugar. Sharon sentou-se, um pouco sem fôlego, mas com o coração leve. Elijah, com os olhos brilhando, sentia que a batalha ainda não havia terminado, mas que cada momento de verdade revelada o aproximava da justiça. A audiência final do julgamento estava em pleno andamento. Os argumentos finais acabavam de ser concluídos, e o juiz Harris anunciou que o júri se retiraria para deliberar. Um silêncio pesado pairou sobre o tribunal, carregado de tensão e expectativa. Elijah Carter permaneceu sentado no banco dos réus, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Cada batida do seu coração parecia ecoar por todo o tribunal. Ao seu lado, sua mãe, Sharon, segurava sua mão, oferecendo um apoio silencioso e reconfortante. Vanessa Brooks revisou suas anotações pela última vez, pronta para intervir se necessário, mas consciente de que o momento crucial agora estava nas mãos do júri. Matthew Collins, sentado à sua frente, parecia nervoso pela primeira vez desde o início do julgamento. As contradições em seu depoimento e a enorme quantidade de provas contra ele começavam a afetá-lo. Até mesmo alguns de seus colegas no tribunal o olhavam com preocupação, como se quisessem lembrá-lo de que sua carreira poderia estar em risco. O júri saiu da sala e o silêncio tornou-se quase insuportável. Os murmúrios da plateia cessaram, cada pessoa aguardando o veredicto com uma tensão palpável. Elijah fechou os olhos por um instante, rezando em silêncio para que a justiça fosse feita. Do lado de fora, as câmeras da mídia local transmitiam a espera, e os moradores de Jefferson acompanhavam as notícias atentamente, alguns na esperança de um resultado justo, outros temendo uma injustiça. Após o que pareceu uma eternidade, o juiz bateu o martelo para anunciar o retorno do júri. Todos na sala se endireitaram, prendendo a respiração. Elijah sentiu as mãos suarem, a garganta apertar, mas permaneceu ereto, pronto para enfrentar o momento decisivo. O presidente do júri levantou-se e declarou: Excelência, chegamos a um veredicto. Matthew Collins prendeu a respiração. A plateia se inclinou para a frente. Elijah apertou a mão da mãe, pronto para ouvir a verdade que mudaria sua vida. Cada segundo parecia durar uma eternidade. A mentira fora desmascarada, a defesa brilhara, mas o veredicto final permanecia suspenso por um tênue fio da justiça. O tribunal prendeu a respiração quando o presidente do tribunal se aproximou para anunciar o veredicto. Elijah Carter, com as mãos apertadas nas da mãe, sentiu o coração disparar. Cada batida ressoava em suas têmporas,
Cada respiração parecia suspensa no ar. Nós, o júri, começou o presidente do júri, com voz grave e solene, tendo examinado todas as provas, ouvido as testemunhas e avaliado a credibilidade das partes. Declaramos o réu, Elijah Carter, inocente. Um silêncio atônito pairou sobre a sala, logo se dissipando em murmúrios e suspiros de surpresa. Sharon Carter caiu em prantos, abraçando o filho com força. Elijah, por sua vez, sentiu uma mistura de incredulidade e alívio o invadir. Ele havia sido inocentado. A verdade prevalecera. Matthew Collins ficou paralisado, incapaz de reagir imediatamente. Todo o tribunal parecia observá-lo com uma mistura de reprovação e espanto. Sua carreira, sua reputação e sua credibilidade acabavam de ruir sob o peso de suas mentiras. Até mesmo o juiz Harris, impassível até então, deixou escapar um leve sinal de desaprovação. Vanessa Brooks se virou para Elijah e sorriu, satisfeita. Você se manteve firme, Elijah. A verdade prevaleceu. O menino assentiu com a cabeça, os olhos brilhando de emoção. Pela primeira vez desde o início daquele sofrimento, ele se sentia livre. Toda injustiça, todo medo, todo momento de dúvida havia sido superado. Sharon, ainda emocionada, murmurou: Estou tão orgulhosa de você, meu filho. Você mostrou ao mundo o que significa manter-se firme, mesmo diante do medo e das mentiras. Matthew Collins, por sua vez, teve que enfrentar as consequências. Sua carreira como policial ficou seriamente comprometida, e o caso agora seria de conhecimento público, manchando seu nome para sempre. Ele tentará condenar um jovem inocente por meio de arrogância e mentiras, e a justiça revelou a verdade. Ao sair do tribunal com sua família e Vanessa ao seu lado, Elijah sentiu o peso da injustiça se dissipar. A verdade prevalecera e, com ela, a esperança e a dignidade daqueles que acreditaram nela. O choque final foi sentido não apenas pelo policial, mas por todos que acreditaram em sua versão dos fatos. O tribunal jamais esqueceria o dia em que a mentira foi desmascarada e um jovem inocente caminhou livre, vitorioso e digno.